Salmo número 32, irmãos, diz assim a palavra de Deus. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos mais uma vez orar e pedir para que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Deus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, nós buscamos a tua presença, meu Deus, reconhecendo que o Senhor é maravilhoso, Pai, reconhecendo, meu Deus, que a tua palavra é poderosa, Senhor, e reconhecendo que ela é muito melhor, Pai, do que nós conseguimos até mesmo reconhecer, Pai. O Senhor tem nos aberto os olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua palavra, Deus. Mas pedimos para que o Senhor vá além, Deus. Para que o Senhor nos faça enxergar ainda mais, Deus. Para que o Senhor nos faça, meu Deus, perceber com uma profundidade maior, Deus. O quanto que a tua palavra é gloriosa, Pai. O quanto que a nossa vida pode ser ainda transformada, Pai. O quanto que do que há em nós, Senhor, precisa tanto ainda mudar, Deus. Que através da tua santa palavra, Deus, o Senhor possa transformar a nossa vida, Pai. O Senhor possa fazer com que entendamos a grandeza, meu Deus, do teu santo evangelho, Pai. Faz com que ele possa impactar-nos de tal modo, Senhor, que seja transformador, Pai. Nos abençoa, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, no poder do teu Santo Espírito, confiando nas tuas promessas, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, eu falei hoje pela manhã que Santo Agostinho, né, ele falava sobre o tempo, e usei como introdução para o nosso sermão, e também agora à noite, né, esse salmo, Salmo 32, é um salmo muito especial para todo cristão de verdade, né, tanto os homens no passado que olharam para esse salmo e viram e foram impactados pelo conteúdo desse salmo, e Agostinho foi um deles. Ele morreu, né, no final da sua vida, ele morreu doente em sua cama, e ele no final de sua vida ele escreveu na parede que ficava justamente de frente para a sua cama, esse salmo aqui, para que ele não se esquecesse dessas palavras, para que em meio às dores e às angústias que ele sentia por sua doença, por sua debilidade, ele pudesse enxergar aquele salmo, esse salmo, palavra do Senhor tão rica e tão poderosa. A gente tem meditado nos salmos que nós cantamos, e o salmo de número 32 é um desses salmos que nós temos alegremente cantado ao nosso Deus. E é um salmo de Davi, né? O texto já começa dizendo que ele é um salmo de de Davi, é um salmo didático, ou seja, é um salmo que tem um propósito específico. A gente vê pela forma que ele se desenvolve, que ele tem esse desejo não apenas de ser uma canção, mas também ser uma canção que vai trazer ensinamentos diretos e claros para os seus ouvintes. E o salmo, então, ele começa esse salmo com as palavras bem-aventurado, né? Com essa expressão bem-aventurado, essa palavra que nós já conhecemos dos salmos de número 1 e do salmo de número 2. É uma das palavras mais profundas da Bíblia, que vem expressar a alegria que Deus nos criou para que nós pudéssemos experimentar. Deus, de fato, irmãos, criou todos os homens, criou cada um de nós para que nós pudéssemos ser bem-aventurados, para que a gente pudesse experimentar essa alegria. Veja, Adão no jardim do Éden, ele foi colocado no jardim da alegria, do prazer, que é o que significa a palavra Éden, para que ele pudesse experimentar essa alegria profunda.
Então, Deus ele nos criou a raça humana nesse local do prazer. E é por isso que o ser humano ainda hoje ele busca esse prazer, ele busca essa alegria, porque ele foi criado para isso. Ele foi criado com isso em seu coração, esse desejo, esse anseio pela alegria. Mas o Salmo número 32 vem nos dizer que nesse mundo agora caído, nesse mundo de pecado, a maior alegria que eu e você, que nós podemos sentir, é nós termos a certeza do perdão de Deus. É nós sabermos que nós somos perdoados por Deus. Veja que isso geralmente não acontece nos Salmos. Nos outros locais da Bíblia, no Antigo Testamento, que a palavra bem-aventurado vai aparecer, ela aparece apenas uma vez. Ela não é seguida de outra expressão, se iniciando novamente com a palavra bem-aventurado. Mas para expressar a alegria do perdão, o salmista Davi, ele fala tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, ele diz no versículo 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ele vem me falar aqui, ele vem nos falar aqui de várias formas diferentes a grandeza do perdão de Deus, a alegria que eu e você a gente pode sentir por sabermos que somos perdoados por Deus. Como nós vimos, irmãos, agora há pouco, quando lemos na liturgia, Jacó ele pôde se encontrar tranquilamente com o seu irmão, que poderia estar vindo armado. Ele tinha recebido notícia de que seu irmão vinha com muitos homens, com um exército na sua direção. Mas ele, por ter encontrado com o Senhor no dia anterior, e ele ter se resolvido com Deus, e o grande e maior problema da sua vida, que era o seu problema com Deus, foi resolvido. Todos os outros problemas, os maiores que possam ser em nossas vidas, eles podem ser enfrentados com uma tranquilidade muito maior, se nós sabemos que fomos perdoados por Deus. O que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é o perdão de uma dívida infinita. É uma dívida que nunca poderíamos pagar contra Deus. Eu e você, nós não teríamos a capacidade sequer de começar a pagar essa dívida. Tem pessoas que se matam, que elas tiram a própria vida por estarem endividadas, porque elas olham para uma dívida de 10 milhões, de 20 milhões, ou até uma dívida até menor do que essa, e elas olham e dizem, isso é impagável, eu não tenho como pagar essa dívida, e elas preferem tirar suas próprias vidas do que lidar com essa realidade dessa dívida gigantesca, mas muito maior do que qualquer dívida financeira que nós podemos ter aqui nessa terra. É a dívida do ser humano para com Deus por conta dos seus pecados. Os nossos pecados são incalculáveis. A gente não conseguiria contar quantos pecados nós já cometemos em nossa vida. Se a gente fosse separar apenas um ano de nossa vida e a gente parar para pensar quanto pecado nós cometemos naquele ano, seriam tantos pecados incontáveis. Mas não apenas durante um ano, toda a nossa vida nós passamos a vida pecando. Nós somos cheios da iniquidade, nós somos cheios de pecados. E o Senhor nos perdoa de tudo isso. Mas não apenas a quantidade dos nossos pecados que eram imensas, que é imensa a quantidade de pecado que nós cometemos, mas também o tamanho, a grandeza desses pecados. Porque todos os nossos pecados são cometidos contra um Deus infinito, em glória. Então, cada um dos nossos pecados, ele já mereceria uma condenação eterna. Apenas um de nossos pecados já seria suficiente para nos levar a passarmos toda a eternidade no inferno. Mas não pecamos apenas uma vez. Nós pecamos tantas e tantas vezes. São multidões os nossos pecados. E veja, nós fomos perdoados. O Senhor, ele nos perdoa do nosso pecado. Se a gente fosse comparar essa dívida que nós temos para com Deus com qualquer outra coisa, com qualquer outro problema, uma dívida tão gigante, uma dívida tão infinita, a gente sequer teria tempo de pensar e de se preocupar com os outros problemas bem pequenos e menores, insignificantes, em comparação com a grandeza do problema do pecado. Nós podemos, de fato, nessa vida passar por problemas profundos. A nossa alma pode ficar angustiada em diversas circunstâncias. A gente pode perder familiares, a gente pode ser acometido por doenças terríveis que estraguem a nossa saúde. A gente pode enfrentar todo tipo de problema nessa vida, a traição de uma pessoa muito próxima, mas nenhum desses problemas eles podem ser comparados com esse problema que nós tínhamos para com Deus. Porque, veja, o problema que nós tínhamos para com Deus foi uma traição terrível, muito mais terrível do que uma traição que qualquer amigo, qualquer pessoa próxima possa fazer conosco e nos indignar e nos fazer sentirmos mal.
nós traímos o nosso Criador, aquele que é o sustentador da nossa vida. Todo o pecado que nós cometemos foi uma traição contra esse Deus, muito maior do que uma dívida financeira de alguém que nós pegamos uma quantidade de dinheiro emprestada e nós dizemos não vamos pagar. Nós roubamos a glória do próprio Deus quando nós pecamos. Nós estamos tentando colocar o foco de nossas vidas em nós mesmos e não no Senhor de nossas vidas. E ainda assim o Senhor nos perdoou do nosso pecado. O Senhor nos perdoa do nosso pecado. Quando a gente reflete sobre a grandeza do nosso problema para com Deus, a gente vai entender e vai reconhecer o perdão como a coisa mais maravilhosa que nós poderíamos ter recebido, nessa ou em qualquer outra existência. O perdão dos nossos pecados. E esse é um grande problema nosso, dos cristãos, principalmente atualmente. A gente reflete pouco sobre o problema do pecado. E a gente reflete pouco sobre a grandeza do que Deus fez por nós quando Ele nos perdoa o nosso pecado. É por isso que a gente consegue viver angustiado por problemas muitas vezes tão pequenos, às vezes não precisa nem ser problemas tão graves, como eu falei aqui, uma doença grave ou a perda de um familiar. Às vezes problemas tão menores conseguem tirar a nossa paz. Às vezes problemas tão insignificantes conseguem angustiar a nossa alma, porque nós não temos noção, nossos parâmetros são muito baixos, a gente não compara o padrão de Deus, essa justiça que era requerido de nós e que nós fomos completamente achados insuficientes diante daquilo que deveríamos ser diante de Deus. E ainda assim o Senhor nos perdoa, ainda assim o Senhor nos traz a comunhão com Ele. Veja, o perdão dos nossos pecados é mais maravilhoso do que qualquer outra coisa que nós possamos receber. Se eu e você, a gente está passando por dificuldades na nossa vida, se a gente tem algum problema, antes da gente olhar para esse problema, problemas que talvez a gente não saiba como resolver, a gente deve dar um passo atrás e ver aquele grande problema que já foi resolvido, se estamos em Cristo Jesus, o problema do pecado. E se a gente parar para olhar esse problema tão grande que foi resolvido por Deus em nosso favor, isso vai fazer com que eu e você a gente não entre em desespero diante de nenhum outro problema. A gente saber a grandeza do perdão de Deus vai nos ajudar a enfrentarmos todos os nossos problemas aqui nessa vida. Veja que a religião e o nosso relacionamento com Deus não é algo completamente afastado das coisas desse mundo, pelo contrário, é o fundamento da nossa vida aqui nesse mundo. Se a gente tem essa segurança, irmãos, de perdão, a gente tem essa segurança de que esse problema para com Deus foi resolvido, isso vai mudar toda a nossa vida, a forma que a gente se comporta diante das alegrias e das tristezas desse mundo. Qualquer alegria vai nos lembrar da maior alegria que nós temos no Senhor Jesus. Qualquer tristeza vai nos lembrar que a maior tristeza, o maior problema que nós tínhamos já foi resolvido. Então a gente vai poder viver uma vida com muito mais paz, irmãos, uma vida com muito mais segurança, uma vida muito mais firme na rocha, se eu e você nós temos a certeza do perdão de Deus. Mas veja então, ele faz questão de, quando ele está falando do perdão, de explicar para nós o que é o pecado. Veja, ele diz, bem-aventurado, ou seja, a maior felicidade que pode alcançar uma pessoa, bem-aventurado é aquele que teve a iniquidade perdoada e o pecado coberto. Ele fala no versículo 2, a quem não foi atribuído a iniquidade e em cujo espírito não há dolo ou maldade. Veja, então ele fala 4 coisas aqui a respeito do pecado. Quando a gente entende o perdão, a gente entende do que nós somos perdoados. Ele diz que nós somos perdoados da nossa iniquidade. Ou seja, essa é uma das palavras mais profundas que a Bíblia usa para falar, para se referir mais especificamente à malignidade do pecado. O quanto que o pecado é destrutivo e perverso. A Bíblia então usa essa palavra para falar a respeito dessas coisas, do poder destrutivo do pecado, do quanto que ele é vil, do quanto que ele é asqueroso, do quanto que ele é, a gente olhar para ele deve causar uma aversão em nossas almas, porque o pecado ele é maligno. E veja, algo tão perverso assim que havia em nós, e Deus nos perdoa disso. Seja a maior sujeira que nós poderíamos ter, a maior perversidade, aquilo que faria com qualquer ser humano, qualquer pessoa que conseguisse enxergar de fato a grandeza do nosso pecado, ia querer estar longe de nós, ia ter medo de quem nós somos, se as pessoas conseguissem enxergar o nosso pecado como ele realmente é, como Deus realmente enxerga. E ainda assim Deus, que enxerga perfeitamente isso, que sabe exatamente o que é iniquidade, ele nos perdoa dela.
A outra palavra que ele usa para falar a respeito do perdão, ele fala que o perdão é o pecado sendo coberto. É o pecado sendo coberto. Ele diz que bem-aventurado é aquele que teve o seu pecado coberto. E é uma das expressões que é usada no livro de Levítico para falar, na verdade, todas essas expressões aqui são usadas no livro de Levítico para falar a respeito do perdão dos pecados que era feito através do sacrifício do cordeiro. Mas quando fala que o pecado é coberto, está fazendo uma referência aqui mais especificamente a quando o sacrifício pelo pecado ele era realizado, né, o sangue do cordeiro ele ia ser colocado no propiciatório, que era como se fosse uma bacia que tinha um buraco no meio, e embaixo desse buraco no meio ficava justamente a tábua dos 10 mandamentos. Ou seja, aquele sangue ia escorrer por aquela bacia e ia cair nas letras da lei, né, que foi escrito em tábuas de pedra, então eram algumas partes que estavam afundadas, ou seja, quando o sangue caía ali, ele ia cobrir aqueles buracos, ou seja, era como se a lei não existisse mais, porque a lei ela estava coberta ali pelo sangue, não dava mais para você enxergar ali exatamente a lei, o que a lei dizia. É como se fosse, veja, a lei ela foi abrandada, né? A lei ela foi, é como se a lei não pudesse mais nos condenar, ela não está mais ali para nos condenar, porque o nosso pecado ele foi coberto. Veja, é isso que ele está falando aqui, que o sangue ele cobre os nossos pecados. Que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é capaz de nos purificar do nosso pecado, é capaz de nos perdoar da nossa iniquidade e é capaz de fazer com que o nosso pecado seja coberto. O pecado, irmãos, ele é a maldade que deveria e que necessitaria do castigo de Deus. A reação de Deus para com o pecado do homem deveria ser o juízo e a justiça, o castigo, a ira de Deus sobre nós. Mas ele diz que bem-aventurado, ou seja, alegre é o homem a quem Deus não faz isso. Deus ele não atribui pecado. Ou seja, essa palavra que ele diz aqui, ele não atribui iniquidade. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai, quando ele vai traduzir esse texto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar esse texto para falar a respeito da justificação pela fé. Ele vai usar justamente essa passagem aqui para dizer que Deus, ele não imputa em nós os nossos pecados, ou seja, ele não nos trata, como diz o Salmo 103, segundo as nossas iniquidades. Apesar de sermos pecadores, o Senhor, ele pegou os nossos pecados e considerou como se eles não fossem nossos, mas colocou, em vez de colocar eles na nossa conta, colocou na conta de Cristo Jesus. E então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, como se os nossos pecados pertencessem a ele. Veja que o que, na verdade, Davi ele está fazendo aqui é uma exposição do que é, de fato, a justificação pela fé, uma exposição da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Esse é o motivo real da gratidão dele nesse salmo. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que, obviamente, ele não conhecia ainda Cristo como eu e você nós podemos conhecer, sabendo que ele veio a esse mundo, que ele se fez carne, Deus se fez carne, e veio da descendência desse próprio Davi, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas Davi já conhecia Jesus através das leis do Antigo Testamento. Ele já conhecia Jesus através daquilo que Jesus faria, que era simbolizado por aquilo que todos aqueles rituais do Antigo Testamento apontavam e simbolizavam. Então, quando ele via aquele sacrifício sendo realizado, quando ele olhava para aquilo ali sendo feito, ele era levado, a sua mente e o seu coração eram levados a confiar, a esperar que Deus ele ia finalmente mandar aquele que ia pagar de modo completo e definitivo pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus nos deixa de modo claro sabermos que o sangue de animais não pode perdoar pecados. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele falou que não apenas Davi, mas Abraão conseguiu contemplá-lo através da lei. Ele disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou. O Senhor Jesus nos diz que é justamente no dia em que o seu filho ia ser sacrificado para morrer, para pagar pelo sacrifício que Deus tinha exigido dele. E aí Deus, em vez de exigir que Isaac fosse morto, ele providenciou um substituto, providenciou um cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Então Abraão também viu o dia do Senhor e se alegrou. Veja que essa é uma alegria que deve preencher o coração de todo aquele que crê verdadeiramente em Deus. Todos são bem-aventurados, aqueles que sabem que foram alcançados pelo perdão de Deus. Quem tem essa garantia, irmãos, pode ser feliz de um modo que nada vai poder tirar essa alegria, porque nada vai poder nos separar do amor de Cristo, nada vai poder desfazer isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aí, então, a partir do versículo 3, irmãos, ele vai falar, depois de ter falado dessas quatro formas de que
representações aqui do nosso pecado e do perdão que nós temos em relação a tudo isso. Ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Percebam, irmãos, alguns vão falar que a circunstância na qual Davi escreveu esse salmo é justamente quando ele teve o seu pecado perdoado em relação a Batseba, em relação ao pecado que ele cometeu contra Urias. Né? Alguma das coisas que me faz pensar que não é essa ocasião é justamente por essa colocação que ele faz aqui. Porque a gente vê que Davi, ele continuou vivendo a sua vida normalmente depois que ele viveu, que ele cometeu aqueles pecados ali. Mas o que Davi retrata para nós nesse salmo aqui é que o pecado faz com que o verdadeiro cristão, quando ele enxerga a sua vida no pecado, veja como que ele vai se enxergar. Ao invés dele se enxergar como uma pessoa feliz, uma pessoa que está preenchida de alegria porque foi perdoada, ele diz: olha, antes de eu clamar pelo perdão do Senhor, antes de eu buscar no Senhor o verdadeiro arrependimento, ele fala no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Veja que contraste. Em vez de uma alegria profunda, o homem que vive distante de Cristo, ele deve sentir uma tristeza profunda. Veja que ele está falando aqui que ele sofreu reações físicas como consequência do seu pecado. E é por isso, irmãos, que nós não podemos desassociar o corpo da alma. Às vezes as pessoas estão passando por problemas, por dificuldades, que não vai ser resolvido com nenhum tipo de remédio. Porque a causa daqueles problemas são espirituais. É justamente a sua distância para com Deus que faz com que o seu corpo esteja padecendo. Será que nós não estamos vivendo na época, na pior época, a respeito de que nós temos a saúde, nós temos condições de ter remédio para a maioria das doenças, que as pessoas passaram a maior parte da história morrendo com uma dor de cabeça ou com algum tipo de doença simples, que a gente com uma vacina, com um antibiótico, a gente consegue se livrar delas, e hoje a gente tem remédio para todo tipo de doença, mas as pessoas continuam padecendo, as pessoas continuam sendo destruídas por dentro, assim como Davi. Ele diz que o seu corpo padecia porque ele calou os seus pecados. A gente vive numa época em que a gente não fala mais sobre pecado. Na verdade, a gente chama pecado de doença. A gente trata pecados como se fossem apenas defeitos, como se fossem problemas. Quando, na verdade, o pecado é uma pessoa, somos nós vivendo em rebelião contra o Senhor do universo. Como é que nós vamos nos revoltar contra o Deus do universo? E isso não vai destruir a nossa própria vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que peca contra mim violenta a própria alma. O Senhor nos diz. Veja, quando nós vivemos uma vida no pecado, nós estamos destruindo a nossa vida. Porque o nosso corpo e a nossa alma foram criados para se relacionar com Deus. Nós fomos criados para experimentar da presença de Deus em nossa vida. E quando nós nos afastamos dele, quando nós não buscamos viver a nossa vida em conformidade com a palavra do Senhor, o que nós estaremos atraindo para nós são as maldições da palavra de Deus, é a destruição que é consequência natural do pecado. Porque as leis do Senhor não são simplesmente normas que Deus nos dá para que nós possamos viver em conformidade com elas. Não, a lei do Senhor ela foi cravada em nossos corações. Não é uma norma que está distante de nós, mas Deus cravou no nosso próprio coração. É um manual para que nós possamos funcionar da melhor forma possível. E quando nós então vivemos em desobediência à palavra de Deus, nós estamos rasgando as regras, nós estamos destruindo, nós estamos nos voltando contra a forma natural que a nossa vida deveria funcionar. Então nós vamos estar nos destruindo, assim como Davi estava se destruindo quando ele calou o seu pecado. Perceba, muitos não irão reconhecer isso. Muitos vão sempre atribuir as suas angústias das almas a questões físicas, questões emocionais que não dizem necessariamente à sua ausência na presença de Deus, a sua falta de relacionamento com Deus, mas elas vão querer atribuir a uma pessoa no passado que causou algum trauma nela ou algum tipo de coisa e não vão reconhecer que, embora todos os males existentes nesse mundo possam, de alguma forma, contribuir, possam ser manifestações de coisas que fazem mal à nossa vida, mas o que destrói a nossa alma, o que destrói a nossa vida é a nossa distância para com o nosso Deus. E quando nós somos cristãos verdadeiramente e vivemos de modo piedoso, nós estamos sensíveis ao Espírito Santo e ao Senhor,
nós iremos nos sentir dessa forma que Davi ele se sentiu. Nós iremos sentir tristeza em meio ao pecado. Eu e você, nós não vamos conseguir viver no pecado e nos esbanjar no pecado, e isso não vai causar nenhum dano à nossa própria vida, isso não vai fazer com que a nossa consciência pese, isso não vai fazer com que a nossa vida ela se desfacele, pelo contrário, todo esse mal vai sobrevir sobre nós. Vejam, irmãos, a gente puder olhar para a história de algumas pessoas na Bíblia e ver que isso de fato aconteceu com elas. A gente para pensar, por exemplo, nos irmãos de José. Os irmãos de José que haviam há muito tempo atrás, há décadas atrás, traído seu irmão, enganado, mentido para ele, vendido ele, depois de tentarem matar ele, e venderam ele como um escravo e fingiram que ele estava morto. Depois de anos, depois de décadas, quando eles vão então para o Egito, e eles se encontram ali com o seu irmão, e o seu irmão, sem se revelar para ele, cria algumas dificuldades ali na vida deles. A primeira coisa que eles falam é: tá vendo? Isso aqui foi porque a gente viu o nosso irmão clamando, a gente viu o nosso irmão gritando por nós, e a gente não fez nada por ele. Ou seja, o pecado que eles haviam cometido há mais de dezenas de anos atrás ainda causava dor e sofrimento em suas almas, fazia com que eles ainda pudessem sentir aquela culpa, e essa culpa fazia com que eles criava discórdia entre eles, e um ficava culpando o outro por conta desse problema, porque eles não haviam se resolvido ainda para com Deus, eles ainda não tinham se resolvido com Deus diante daquele pecado que eles tinham praticado. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Veja que loucura nós permanecermos nos nossos pecados que podem nos destruir, que causam dor e sofrimento à nossa própria vida, ao invés de nós nos colocarmos diante do Senhor, ao invés de nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor e sermos preenchidos pela maior alegria que alguém pode sentir nesse mundo. Ele continua então dizendo, irmãos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, ele chegou ao ponto de perder a vontade de viver. Ele chegou ao ponto de perder a vontade de viver. Por isso que eu não acredito que aqui está falando desse momento que ele pecou contra Betseba e Urias, porque a Bíblia fala que quando Natan foi lá falar com ele, Natan teve que criar uma história e contou a história, e ele nem se sensibilizou àquela história, nem percebeu, eu sou esse homem que cometeu esse pecado. Não, ele tratou como se fosse algo distante dele, o pecado e a iniquidade. Ele não estava sentindo essa tristeza na sua própria alma, mas aqui nesse momento, sensível à voz de Deus, com a sua consciência preenchida pela palavra de Deus, ele conseguiu estar nesse estado de angústia profunda, irmãos. A gente vê que, veja, diferente desse momento em que ele foi encobrindo um pecado com outro pecado no momento de Batseba e de Urias, aqui o que vai cada vez mais sendo acrescentado em sua vida é a culpa. E qual é a diferença, irmãos? Por que que Davi, então, ele consegue em algum momento da sua vida pecar e a sua mente ficar tranquila? Em outros momentos, como nesse aqui, ele consegue pecar, ele não consegue pecar sem que a sua alma esteja angustiada. A grande diferença disso, irmãos, é o quanto que nós estamos sensíveis ao Espírito Santo. Veja que a nossa consciência é um juiz que Deus colocou dentro de nós. Pode ser o nosso melhor conselheiro ou o pior cúmplice em nossos pecados. Se a nossa consciência ela estiver sendo alimentada pela palavra de Deus, quando nós estivermos no pecado, ela vai nos advertir, ela vai nos levar ao arrependimento, ela vai nos chamar para que nós busquemos a Deus. A nossa consciência vai ser o maior instrumento que o Espírito Santo vai usar em nossas vidas, para que nós possamos ser restaurados. No entanto, quando a nossa consciência, ao invés de estar sendo alimentada pela palavra de Deus, ela está cheia e preenchida com os padrões desse mundo, então nós iremos conseguir viver nos piores pecados e a nossa consciência nem vai nos incomodar. Tantos que conseguem, irmãos, aí fora, cometer todo tipo de pecado e achar que a sua vida está maravilhosa e viver uma vida tranquila, sem essa sequidão de estio, ou seja, sem essa perda no vigor de viver. Os homens, pelo contrário, a Bíblia fala que os ímpios, eles conseguem viver no pecado e são ávidos para cometer os seus pecados. Eles são famintos para continuar vivendo em seus pecados. Mas se nós temos uma boa consciência diante do nosso Deus, alimentada pelo Espírito Santo, se nós estamos vivendo uma vida sensível à voz do nosso Deus, irmãos, então é assim que nós iremos nos sentir diante de uma vida de pecado. E veja que é muito melhor para nós se eu e você estivermos tristes por conta do nosso pecado, do que se nós estivermos felizes do nosso pecado.
A grande questão não é que o crente ele deve estar sempre vivendo uma vida de plena alegria, ele deve estar sempre 100% do tempo completamente feliz. Não, irmãos, o que deve definir isso, se nós estamos felizes ou se nós estamos tristes, se nós estamos incomodados ou não, é em como tem sido a nossa vida diante de Deus. Nós devemos ter sempre aquela paz da parte do nosso Senhor de que nós somos filhos de Deus. Mas nós não podemos viver plenamente felizes, irmãos. Nós não podemos viver sem peso nenhum na consciência se nós estamos no pecado, se o pecado tem sido algo que acontece constantemente em nossa vida, se a nossa vida tem sido entregue, se nós estamos sem lutar em nenhuma área da nossa vida em relação ao pecado, se nós não temos confrontado o pecado que angustia a nossa alma, que deveria estar angustiando nossa alma. A gente deve estar feliz, irmãos, mas com a consciência tranquila de que nós temos lutado contra o pecado. É obviamente que nossa vida, nós nunca teremos ações perfeitas nessa luta contra o pecado, mas deve haver vitória em nossa vida contra o pecado. Nós devemos estar crescendo e progredindo na direção do nosso Senhor. Nós não devemos estar felizes se o pecado domina a nossa vida. Se o pecado domina a nossa vida, assim como o salmista Davi, nós devemos estar com vigor transformado em sequidão de estio, ou seja, nós devemos até mesmo perder a vontade de viver. Nós devemos pensar, Senhor, se for para viver no pecado, então tira a minha vida, porque não faz sentido nós vivermos se for para apenas para nós estarmos pecando, irmãos. Ele diz, então, versículo 5, como foi que ele resolveu esse problema? Não foi ocultando o seu pecado. Como foi que ele resolveu esse problema, então, com esse peso na consciência que estava causando dor no seu corpo, na sua alma? Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Veja, ele não ficou dando desculpa para o seu pecado, ele não ficou justificando as suas ações contrárias à palavra de Deus. Ele não ficou dizendo, não, eu faço isso, mas Deus sabe que é por causa daquilo. Não, olha, eu pequei aqui, mas. Não, irmãos, ele parou de colocar vírgulas depois do seu pecado e ele disse: Senhor, pequei. Ele confessou então o pecado ao Senhor e não mais ocultou a sua iniquidade, não mais arrumou desculpas para o seu pecado. É isso que os homens não fazem hoje, irmãos. É isso que nós muitas vezes não fazemos hoje. Nós não confessamos os nossos pecados. E quando aparentemente nós confessamos os nossos pecados, a gente sempre quer dar uma justificativa, um motivo pelo qual nós fizemos isso ou aquilo. Isso não é uma confissão verdadeira. Veja, o que fez, o que vai fazer trazer alívio à nossa alma é quando nós arrancarmos de nós, não as palavras, Senhor, pequei, me perdoe, mas quando nós arrancarmos de nós o compromisso, essa aliança que nós temos com o pecado. Quando nós percebermos, nós olharmos para nós mesmos e vermos o mal que o pecado tem trazido para a nossa própria vida, e a gente entender que não há nenhum benefício numa vida no pecado, não há nenhum benefício real e verdadeiro, nada que o pecado vai trazer para a nossa vida é realmente bom para nós. Quando a gente reconhecer isso e dissermos, eu não preciso mais de você, eu tenho um Senhor muito melhor do que você, eu tenho um Deus que me dá muito mais prazer e muito mais alegria do que você. Então, isso sim é que vai tirar o peso da nossa consciência, irmãos. Se nós dissermos apenas, Senhor, pequei, mas o desejo do nosso coração é continuarmos agarrados ao nosso pecado, isso não vai tirar, isso não vai libertar, isso não vai arrancar do seu coração o peso da consciência. Veja, ele diz, eu confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. E veja, ele explica para a gente como foi que isso funcionou, como foi que isso aconteceu na sua vida, na sua alma. É uma conversa que ele teve com ele mesmo. Ele fala, olha o que eu disse para mim mesmo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele entrou num compromisso com ele mesmo, não mais de ocultar o seu pecado, não mais um compromisso junto com o pecado, mas ele diz: eu vou dizer ao Senhor, confessarei o meu pecado. Eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. E o que foi que Deus fez como consequência imediata disso, irmãos? E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Veja, ele parou de negociar, ele parou de querer encontrar um meio termo, disse, eu simplesmente vou confessar o meu pecado a Deus. E o que é que Deus faz imediatamente, irmãos, quando o nosso coração está contrito e quebrantado? O Senhor nos perdoa a iniquidade. Ele perdoa a iniquidade do nosso pecado. Interessante porque ele não diz, Deus perdoa o nosso pecado, mas Deus perdoa a iniquidade do nosso pecado, ou seja, Deus ele perdoa a podridão. Ele está dizendo aqui em outras palavras, Deus nos aceita mesmo nós sendo perversos, mesmo nós sendo nojentos. Deus ele nos perdoa, ele vai nos lavar, ele vai nos limpar. Porque todo pecado, irmãos, ele possui uma maldade, uma iniquidade profunda.
né? Não existe pecadinho. Todo pecado ele é grandioso diante de Deus. Existem pecadões e pecadõesões. Só existem pecados grandes e pecados maiores ainda, os pecados terríveis que destroem a nossa alma. E ele diz então que ele confessou seus pecados e Deus perdoou a iniquidade do pecado dele. E aí ele fala, portanto, sendo assim, no versículo 6, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Irmãos, veja como isso é maravilhoso, porque se lembrem, a gente leu lá no começo que isso é um salmo didático, né? Ou seja, Davi ele está falando do perdão que ele recebeu da parte de Deus, mas para nos ensinar, para que eu e você nós também possamos buscar no Senhor o perdão dos nossos pecados. Veja, ele diz, por isso, ó, diante do que Deus fez para comigo, Deus perdoando o meu pecado, mesmo sendo terrível, ele diz, todo homem piedoso, todo mundo que realmente teme ao Senhor, vai buscar o Senhor e vai fazer súplicas em tempo de poder encontrar-se com o Senhor. É parecido com o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz assim, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí ele diz, mas sendo eu o principal, eu sirvo de exemplo, para que todas as pessoas saibam que se um homem perverso como eu, que era blasfemo, que perseguia a igreja de Cristo e que fiz tanta perversidade contra o próprio Senhor Jesus, ele diz, eu fui perdoado, eu sou exemplo para que vocês saibam que vocês podem ser perdoados também. É exatamente isso que Davi está falando aqui. Ele diz, todo mundo vai poder ver em mim um exemplo, não de que eu sou maravilhoso, mas de que Deus é maravilhoso e perdoou os meus pecados e pode perdoar também todo aquele que buscá-lo em sinceridade. Veja, ele diz, ninguém vai ser envergonhado, ninguém vai buscar o Senhor, buscar arrependimento no Senhor, buscar perdão da parte de Deus e vai ser envergonhado. Ele diz, com efeito, quando transbordarem a muitas águas, não o atingirão, ou seja, no momento da dificuldade, aquela pessoa ela não vai ser abandonada, as águas não vão o atingir, porque ele fala no versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Percebam, irmãos, que Davi ele está falando aqui, ele está trazendo a iniquidade, o pecado, o seu problema como uma grande problema da sua vida. Os seus pecados são realmente os problemas que precisam ser vencidos e dos quais nós precisamos ser salvos. Porque, veja, se a gente for olhar para a vida de Davi, a gente sabe que ele passou por muitas dificuldades e que Deus não livrou ele de todos os seus problemas. Por exemplo, no pecado dele em relação a Batseba, a Bíblia nos diz que Deus ele perdoou o seu pecado, mas que Deus trouxe consequências para a sua vida por conta do seu pecado. Ele diz, por conta do seu pecado, a espada nunca mais vai se afastar da sua família. E a gente viu que aconteceu todo tipo de perversidade na família de Davi entre os seus filhos. E veja, ele não foi liberto, então Deus não deu livramento para ele de todos os problemas. Ele teve problemas na vida, inclusive dentro da sua própria família. Mas ele diz que Deus vai livrá-lo com alegres cantos de livramento. Ele vai preservar ele da tribulação, porque ele está olhando aqui, irmãos, como o problema maior, que se esse problema for resolvido, o problema do pecado, a gente não precisa mais se preocupar com os outros. Por mais que nós possamos passar por dificuldades aqui nesse mundo, se nós somos perdoados do nosso pecado, a gente sabe que o nosso maior problema, a nossa maior tribulação, ela foi resolvida. Veja, se Deus ele me perdoou e me livrou do inferno, se a minha família vai passar por problemas, isso não é algo que eu vou perder a minha paz por conta disso. Pelo contrário, o que eu vou clamar a Deus é, Senhor, que minha família passe por problemas, mas que eles também possam ser salvos, que eles também possam ser alcançados por essa graça. Eu não vou pedir para o Senhor tirar a espada da minha família, eu vou pedir para que o Senhor salve a alma deles apesar disso. Vou pedir para que o Senhor dê livramento de suas almas apesar disso, apesar dos problemas materiais, físicos, de saúde, de vida que eles podem passar. Mas a preocupação, irmãos, é com o maior dos problemas. E percebam que nós muitas vezes nos angustiamos pela vida das outras pessoas, pelos pequenos problemas que elas passam, até mesmo problemas reais e grandes. Mas da mesma forma, irmão, se nós entendemos que para a nossa vida, o problema que precisa ser resolvido é o problema do pecado, então nós devemos querer isso também na vida das outras pessoas.
Nós devemos orar para que os nossos irmãos, as pessoas próximas que nós amamos, elas possam superar as dificuldades financeiras, elas possam superar a dificuldade de ordem moral, de saúde, mas o que deve afligir o nosso coração é que eles estão indo para o inferno, aqueles que não conhecem a Cristo. E é por isso que nós devemos clamar muito mais do que por qualquer outra coisa, muito mais do que estarmos dispostos a ajudar materialmente as pessoas à nossa volta. É nosso coração, ele tem o desejo verdadeiro, ardente, de querer que as pessoas conheçam a Cristo. Porque se elas tiverem esse problema resolvido em suas vidas, os outros problemas serão muito menores. E elas não vão precisar perder a paz se elas tiverem esse problema de Cristo, o seu pecado, o seu problema para com Deus resolvido. Ele diz então, veja, ele fala aqui, são as palavras agora da parte de Deus, o que Deus diz para ele. Ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, são palavras que Deus aqui, através de Davi, ele diz para nós, que nós podemos aguardar pela instrução e pelo ensino do Senhor, que o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro, que o Senhor ele vai cuidar de nós e vai nos guiar e nos conduzir. E então há uma advertência, irmãos, agora, a partir do versículo 9 nesse salmo, diante de tanta maravilha que ele falou aqui a respeito do perdão de Deus e a dor e a tristeza que nós devemos sentir enquanto não fomos perdoados de nossos pecados. Ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Veja, ele está falando que nós não devemos nos comportar como animais. Veja, só um animal, ele não irá conseguir raciocinar, porque um ser humano ele deve raciocinar, ele deve pensar. Veja, se a vida com o perdão de Deus é uma vida em que eu posso desfrutar de plena paz e alegria, e se uma vida no pecado é uma vida que eu vou usufruir dela é tristeza, é sofrimento, é sequidão de estio, ou seja, é dor na minha alma e a perda da vontade de viver. Ele diz: qual é a escolha que eu devo fazer? O que é que eu devo buscar então com a minha vida? Ele não seja como cavalo e como a mula, que vai precisar estar passando por aflições atrás de aflições, para poder entender qual é o caminho que deve seguir. Pelo contrário, eu e você, a gente pode ouvir os conselhos de Deus, eu e você, a gente pode meditar na palavra de Deus, eu e você, nós podemos andar prudentemente, em conformidade com a palavra de Deus, buscando ver uma vida sábia, em conformidade com o evangelho do Senhor. A gente não precisa, irmãos, viver uma vida passando, sendo afligidos a cada momento. Nós podemos aprender com as nossas dificuldades, com as nossas falhas do passado, com as falhas da vida de outras pessoas. A gente pode ver uma vida em conformidade com o Evangelho. A gente não precisa mais, como criança, ficar esperando a punição para que possa mudar de comportamento. Se a gente entender o Evangelho e o perdão de Deus, a gente entende que a gente já fez o suficiente. Já fez o suficiente de perversidade. E agora nós iremos querer então viver para a glória do nosso Deus. Ele diz: mas o ímpio, versículo 10, vai ter que passar por muito sofrimento. Ele vai ter que curtir muito sofrimento. Ou seja, ele vai ter que ser espremido, ele vai ter que ser castigado, ele vai ter que passar por muito sofrimento, muita dor, para que ele possa, talvez, quem sabe, conseguir entender que essa vida não vale a pena ser vivida distante de Deus. Ele diz: no entanto, os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Veja, ao invés de nós termos que passar uma vida, irmãos, sendo guiados pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, nós podemos ser guiados pela misericórdia que nós encontramos no Evangelho, e isso guiar a nossa vida. E, portanto, a nossa vida pode ser tomada da verdadeira plenitude de alegria. Veja que ele começa o salmo falando a respeito da alegria, da bem-aventurança, e ele termina também falando dessa alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Veja, mais uma vez, ele não se contentou em falar apenas uma vez sobre a alegria, nem duas vezes, ele falou três, ele falou: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Seja, a nossa alegria pode ser completa, irmãos, se nós somos perdoados por Deus. A gente pode ter muitos problemas nessa vida, a gente pode passar por aflições, por dificuldades, mas a gente nunca pode perder a paz e sabermos que fomos perdoados por Deus.
Que nós possamos, então, irmãos, viver essa vida, passar pelos problemas, pelas aflições, mas com essa plena certeza de que podemos ser felizes, porque fomos perdoados por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma vez, então, o Salmo 32, alegremente, irmãos. Vamos cantar com